Tá, mas e esse Kindle Unlimited aí? Ele realmente compensa? Oi, se você não me conhece, eu sou a Lua, seja bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui você encontra vlogs de todos os tipos, viagem, rotina, vlogs de leitura, lista de indicação de livros. Sinta-se à vontade, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e deixa o seu like que você ajuda muito a gente por aqui. E hoje a gente vai falar sobre o Kindle Unlimited. Teve um momento em que eu realmente achei que o Kindle Unlimited não valia a pena por nada assim. Porque eu não encontrava nenhum livro lá que fazia o meu estilo, eu não lia tantos livros assim que valesse a pena a assinatura, e nessa época a assinatura era bem mais barata que agora. Se eu não me engano era R$19,90 e a assinatura agora está R$24,90. De uns tempos pra cá eu sinto que o catálogo do Kindle Unlimited melhorou muito. Eles deram uma atualizada e eles estão trazendo uns livros mais novos. Antigamente o livro lançava, demorava pra ficar disponível, agora não. Às vezes a gente tem um livro que lançou tipo mês passado disponível lá, mas uma coisa também que eles estão fazendo é uma rotatividade maior. Então eles colocam um livro e ele não fica tanto tempo assim disponível. Aí você tem que estar sempre de olho ali pra ver se aquele livro tá lá, se você consegue pegar. Uma coisa que eu acho bem legal é que se você baixa o livro pelo Kindle Unlimited, mesmo que ele saia do catálogo, ele não sai do seu Kindle, enquanto você não devolver ele. Enquanto a sua assinatura estiver ativa, ele vai estar ali. Isso aconteceu comigo com Quarta Asa. Eu peguei Quarta Asa pelo Kindle Unlimited, que uma época ele ficou disponível, e eu fiquei com um livro no meu Kindle, ó, tempos e tempos e tempos. Irmãs Blue também ficou disponível. Eu peguei, ele não está mais disponível. Eu ainda não li e ele tá lá no meu Kindle. Então, assim, quando entra um livro que eu sei que eu vou querer ler e eu sei que ele não vai ficar muito tempo disponível, eu já baixo ele e já deixo ele ali baixado quietinho, porque em algum momento ali eu vou ler e eu já vou economizar um dinheirinho, né? Porque, enfim, a gente sabe como são os preços dos e-books, né? E se você tem a sua assinatura ativa e tem um livro ali que é do seu interesse, eu acho que vale a pena você manter ele ali com você até o momento que você for ler. Eu vou indicar pra vocês alguns livros que eu li, que estão disponíveis lá até hoje, dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 4 de fevereiro. Então, se você tiver interesse por algum deles, você pode ir lá e dar uma olhada. Eu acho que eles estão deixando os livros mais ou menos por um mês, só que alguns livros que eu vou citar aqui já tem muito tempo que eles estão disponíveis, então eu acho que eles vão manter ali por mais um tempo. Mas são livros que eu li, que eu gostei muito e que valem muito a pena a leitura. Eu vou começar por um livro que eu li no físico, mas ele tá disponível, que é Meu Pé de Laranja Lima. Este livro, ele me devastou. Eu chorei muito lendo esse livro. O nosso protagonista é o Zezé, ele tem apenas 6 anos de idade. É uma criança levada, que tem uma imaginação que leva ele longe, adora aprontar, adora explorar as coisas. Porém, a vida fora da imaginação não é nem um pouco alegre para esse garotinho. Por ser um menino muito arteiro, ele acaba apanhando muito do seu pai e das suas irmãs. E isso faz com que essa criança não queira mais viver. Isso vai muito porque a família dele tá passando por muitas dificuldades. E eu sinto que eles não prestam muita atenção no Zezé. Eles não entendem muito essa criança. E eles acabam agindo da forma que eles acham que é o certo agir. E que a gente sabe que não é, né? Mas felizmente ele é muito apegado pela vida, pela imaginação, pelas coisas que ele ainda não conhece. Ele é uma criança muito curiosa. E por mais que ele esteja cheio de traumas e tristezas, o tempo todo pensando que ninguém gosta dele, que ele é muito sozinho, ele continua seguindo em frente. E ele vai levar a gente aí nessa jornada sensível, emocionante, cheia de traumas, cheia de sentimentos. São páginas e páginas com muito sentimento. Acompanhar o Zezé, assim, ao mesmo tempo que a gente tem vontade de colocar ele no potinho, a gente fica pensando, vai Zezé, segue em frente, voa garoto. É uma história que marca muito, essas páginas elas marcam muito, é um livro que você não consegue esquecer assim, sabe? Essas páginas são páginas que elas ficam marcadas assim na nossa cabeça e vale muito a pena a leitura, mas como eu falei no começo, eu acho melhor você ter uma caixinha de lenço do seu lado, porque talvez você vá precisar. O segundo livro é Sob a Terra Somos Belos por um Instante. Eu tava muito curiosa pra ler esse livro. Esse livro é lindo, sensível. Eu não sei muito, assim, o que dizer. Mas aqui a gente acompanha o nosso protagonista escrevendo uma carta pra mãe dele que não sabe ler. E essa carta começa contando a história da família deles antes mesmo dele nascer, lá no Vietnã, antes deles chegarem nos Estados Unidos. Esse livro explora raça, classe social, descoberta da sexualidade. Ele faz algumas perguntas que nem sempre a gente tem as respostas, sabe? E nessas páginas a gente encontra vícios, violência, mas também a gente encontra sentimento, amor,
Compaixão. Esse é um livro que tem vários gatilhos, então se você tiver interesse de ler, eu sugiro que você pesquise antes. Porque por mais que ele seja uma leitura que eu recomendo muito, eu sei que ele não é um livro fácil, mas é muito bonito a gente ver esse protagonista se descobrindo e contando pra mãe dele, que talvez nem consiga ler essa carta. O jeito que esse autor escreve esse livro, ele te pega, assim, e tem alguns momentos que você não quer parar de ler, que você fica preso na história, e tem outros momentos em que você quer largar o livro e não quer pegar mais, sabe? Tem esse mix de sentimento. Mas que bom que eu terminei essa leitura. Eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito de como esse autor escreve. Inclusive, lançou um livro novo dele. Não tá no Kindle Unlimited, infelizmente. Mas vai ser um dos livros que eu vou ler esse ano. O terceiro livro é O Gato que Amava Livros. É uma história muito aconchegante que fala sobre livros. Aqui nós temos um garoto que acabou de perder o avô. E ele tá lidando com o luto ao mesmo tempo que ele está lidando com o fato de talvez ter que fechar a livraria deles. E aí aparece um gato. E esse gato está procurando um amante de livros para ajudar ele em uma missão. A missão deles é resgatar livros aprisionados, maltratados e abandonados. Esse livro é um livro que fala muito sobre coragem, mas ao mesmo tempo ele nos faz refletir muito sobre o mercado editorial, sobre o consumo de livros, sobre o jeito que a gente compra livros e às vezes não lê. Muitas vezes a gente só tem eles ali esperando o momento deles, que às vezes pode ser um momento em que não vai chegar. É muito lindo o jeito que ele fala sobre os livros, sabe? Como os livros são importantes na nossa vida e como cuidar dessas histórias é importante também. E tudo isso contado de um jeito muito engraçado por um gato super sarcástico. Além de sarcástico, ele ainda é mal-humorado. Então, isso deixa a história com um quezinho ali super divertido, sabe? A gente vê assuntos importantes sendo tratados de uma forma mais engraçada. E eu até peguei uma frase do livro aqui pra ler pra vocês. Graças aos livros, é possível aprender todos os dias, não apenas sobre quem está ao nosso redor, mas também sobre quem vive em mundos totalmente diferentes. Esse livro é um chuchuzinho, eu super recomendo. O próximo livro é de uma autora nacional. Ele chama Foi um Péssimo Dia. Eu já falei desse livro aqui no canal, no vídeo que eu tava cumprindo os meus desafios literários de 2025. Eu vou deixar aqui linkado nos cards, caso você queira assistir. E esse livro a gente tem uma história contada pela visão de uma criança. A gente acompanha ali a fase criança para adolescente, de uma menina tentando lidar com os sentimentos dela, descobrindo sobre os sentimentos dela, tentando entender o que é aquela aflição, aqueles conflitos que ela tem consigo mesma, o que nada mais é do que crise de ansiedade, que naquela época não tinha um nome próprio. A gente vê aqui os pais dessas crianças lidando com um divórcio que a gente não sabe se é realmente um divórcio, e nem essas crianças sabem, porque os adultos têm essa mania de não querer contar as coisas para as crianças porque acham que elas não vão entender, e aí elas ficam com aquela angústia de não saber o que tá acontecendo, mesmo sabendo que alguma coisa tá errada. Eu tive todos esses sentimentos assim, lendo esse livro. O jeito que ela escreve te prende e você se enxerga ali na fase de criança para adolescente. Você não consegue se expressar direito, que você não consegue saber o que tá acontecendo, porque são muitas mudanças, né, de uma fase para outra. E a nossa cabeça, ela tá sempre pregando peças na gente. E ele é um livro super curtinho, é daqueles livros que você pega para ler em um dia. Eu gostei bastante e esse ano eu quero ler um outro livro dessa autora que chama Amora, que se eu não me engano são alguns contos, um compilado de contos, mas muita gente fala muito bem dele e eu tenho muito interesse de conhecer, porque eu gostei muito da escrita dela. O próximo livro também é um livro nacional, mas ele é um livro de fantasia que chama A Guardiã de Pedras. Eu gostei muito desse livro nacional, com dragão, é um livro que te prende, assim, desde a primeira página. Eu não conseguia parar de ler, eu li super rápido, porque a escrita te envolve e eu fiquei super curiosa pra saber o que ia acontecer aqui nessa história. Porque sabe quando você acredita em tudo que te falam e você segue à risca aquilo ali porque você tem certeza que os seus líderes nunca mentiriam pra você e que aquilo ali é a mais absoluta verdade? Pois é isso que acontece com a Mayla. Ela vive uma vida regrada, certinha, ela sabe o que vai acontecer com ela, ela sabe que ela quer virar uma guardiã e tudo vai por água abaixo quando uma coisa que ela deveria proteger é roubada. E aí ela acaba saindo ali do reino dela e descobrindo um mundo
completamente diferente e ela fica totalmente dividida entre o que ela cresceu acreditando e aquela realidade nova que ela tá conhecendo ali. Gostei bastante desse livro. Eu só achei que os protagonistas, eles são muito jovens. Eu senti que não teve um amadurecimento muito grande da parte deles na história. Mas a gente vai ter um segundo livro e aí eu espero que nesse segundo livro eles já estejam mais maduros pra lidar com as coisas que vão acontecer. Porque eu sinto que eles ganham muitas responsabilidades, mas eles não têm tanta maturidade pra lidar com essas responsabilidades, sabe? Eu tive esse sentimento assim, mas eu gostei muito da história e me diverti muito lendo, então eu recomendo bastante também. Esse próximo livro, ele entrou no Kindle Unlimited e aí eu não peguei. E aí quando eu fui pegar, ele não tava mais lá. Aí depois de um tempo ele entrou de novo e aí já tem bastante tempo que ele tá disponível, então eu acredito que eles não pretendem tirar ele do catálogo tão cedo, que é Me Chame à Meia-Noite. Eu amei este livro. Se você gosta de livro de bruxa, eu super recomendo. É o segundo livro de bruxa que eu leio dessa autora e eu amo o jeito que ela escreve. O jeito poético, o jeito que ela descreve as coisas, principalmente como ela descreve a natureza. É uma coisa assim que ganha totalmente o meu coração. Aqui a nossa protagonista Tana já nasceu com a vida dela toda planejada. Ela sabe que quando chegar na idade certa, ela vai ter que casar com o filho do governador, porque eles querem fazer uma aliança entre a Ilha das Bruxas e o mundo dos humanos. Porque os humanos, eles têm medo das bruxas. Eles têm medo dessa magia que eles não conseguem entender. Já as bruxas, pra viver ali em harmonia com eles, elas começam a usar um tipo de magia baixa. E elas liberam a maior parte da magia delas no oceano. O que também não é muito bom pra natureza. E um dia, a Tana vai perder aí esse ritual que acontece no primeiro dia da lua cheia. E ela vê a vida dela correndo um grande risco. E aí a Tana vai contar com a ajuda de um cara misterioso que ela conheceu na floresta. E conforme ela vai convivendo ali com esse cara misterioso, ela vai percebendo que ela não estava tão pronta quanto ela imaginava para a vida que foi escrita para ela. Eu amei cada página desse livro. O jeito que essa autora escreve é sensacional e eu só ficava pensando que eu queria muito tomar um chá e dar um mergulho no mar. Essa foi a minha sensação enquanto eu li esse livro. A minha próxima indicação é uma HQ que eu amei, tanto a história, quanto o traço, quanto as cores, é tipo incrível a junção de tudo. Bloom, o verão em que o amor cresceu. Aqui nós temos o Ari. Tudo que ele quer é sair da cidade pequena em que eles moram e ir pra cidade grande, participar de uma banda e conhecer o mundo. Ele mora com os pais dele têm uma padaria e ele não quer viver a mesma vida que os pais deles viveram ali naquela cidade pequena. E nós temos o Hector, que é um cara que chegou da cidade grande, apaixonado por confeitaria, que começa a trabalhar na padaria dos pais. Ele é super apaixonado pelo que ele faz. E os dois ali começam a se conhecer e a se conectar. E o Ari começa a se descobrir de uma outra forma. Ele vê que muitas coisas do que ele queria, talvez agora ele não queira mais. Eu gostei muito dessa história. O Ari é um personagem muito imaturo. Eu acho que ele ainda tem muito que amadurecer, mas isso não faz a história perder o charme ali que ela tem. Eu fiquei encantada, assim, com as páginas, principalmente com as partes que se passavam na padaria, quando eles estavam ali fazendo os pães, os croissants. Nossa, os desenhos, sério, até o desenho da fumaça fazia eu sentir o cheiro do pãozinho, fresquinho, sabe? Ah, eu achei essa HQ maravilhosa. Aí deu a louca no Kindle Unlimited, que eles colocaram todos os livros da Emily Henry disponíveis no catálogo. Mas eu vou falar pra vocês aqui do meu preferido, que é Loucos por Livros. A Nora é workaholic, trabalha com livros, vive por livros e ela tem uma vida super agitada em Nova York, mas a vida dela muda um pouquinho quando a irmã mais nova dela resolve passar uma temporada numa cidadezinha do interior. E aí fala pra ela, vamos comigo. E como ela é super protetora dessa irmã mais nova, ela acaba indo pra essa cidade e quando chega lá, ela dá de cara com o Charlie, que nada mais é que um editor ranzinza que não quis fazer um trabalho com ela e logo de cara eles já não se deram bem e quando eles se encontram nessa cidadezinha pequena, uma viagem que era pra ser super divertida já começa com um ar ali de tensão. Eu gostei muito dessa história. A Libby, ela tem ali um pensamento secreto de que ela quer mudar a vida da irmã dela, tirar ela um pouco do foco do trabalho, mas a Nora não sabe que ela tem esse pensamento, né? E a Nora acaba focando
focando todo o seu esforço em por que a minha irmã quis vir pra cá, o que tá acontecendo na vida dela. Chega uma parte que a gente vê a infância delas e a gente entende por que a Nora é assim, por que ela é super protetora, porque ela acabou tendo que ter muitas responsabilidades cedo demais. Mas esse livro é muito divertido. Os dois interagindo é muito engraçado, o jeito que a história se desenrola, o jeito que a história termina. Esse é um dos meus favoritos da Emily Henry, sem dúvida. Pra mim, ele tá ali, ó, top 1. Sobre o Kindle Unlimited valer a pena ou não, isso depende muito do quanto você lê. Se você lê mais de um livro por mês lá, a assinatura vai estar valendo a pena. Tem muito livro de autora nacional, muito livro bom, tá, gente? Muito livro bom. Eu sei que tem gente que fica falando, eu não acho nada, eu só acho o livro ruim, mas é que você tem que ter paciência de procurar e você tem que fazer o Kindle Unlimited entender o seu filtro. Ele funciona igual uma rede social. Se você pesquisa um tipo de livro, ele vai te mostrar muitos livros parecidos com aquele. Você tem que ali organizar esse algoritmo para ele começar a te indicar esses livros que parecem mais com o que você quer. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, desse nosso bate-papo aqui. Eu adoro indicar livros pra vocês. Conta aqui pra mim nos comentários se você assina o Kindle Unlimited, se você conhecia essa plataforma do Kindle, se você curte, se você acha que não vale a pena. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu publico por aqui. Beijinhos, tchau!